Dia 5, fazendo o devocional Uma Vida com Propósitos com vocês. E o tema de hoje é enxergando a vida do ponto de vista de Deus. A sua vida é formada como você a enxerga. E o autor trouxe aqui uma frase: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Então é como a gente enxerga, né? Como eu sou, é assim que eu vejo a vida. E o modo pelo qual a gente define a nossa vida determina o nosso destino. Então, a pergunta que o autor traz aqui nesse dia é: como é que você vê a sua vida? E aqui o autor traz alguns exemplos de como as pessoas respondem sobre a vida, né? Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes: como você vê a vida? E dessa forma descobrirá que existem muitas respostas diferentes. Já me disseram que a vida é um circo, a vida é um campo minado, a vida é uma montanha-russa, é um quebra-cabeça, é uma sinfonia, é uma jornada, é uma dança. As pessoas dizem que a vida é um carrossel, uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. E outras dizem que você fica apenas dando voltas. A vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. A vida é um jogo de cartas, você tem de jogar com o que você tem na mão. Então, quando a gente se pergunta, né, como você vê a vida e vem algo na sua cabeça, essa imagem é a metáfora da sua vida. E aí, o autor traz 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem sobre a nossa vida, né? A vida ela é um teste, a vida ela é uma incumbência de confiança e ela é uma atribuição temporária. Então, a gente vai falar sobre 2 aqui nesse devocional e o tema de amanhã é que a vida é uma atribuição temporária. Então, esse vídeo de hoje só termina amanhã. Então, vamos para o tema: a vida é um teste. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Então, Deus sim vai nos testar durante a nossa vida. E são esses testes que desenvolvem e manifestam o caráter de cada um de nós, das pessoas, né? Tá escrito aqui, Deus constantemente observa a sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele observa a mais simples ação. E o autor traz que a gente não conhece todos os testes que Deus vai aplicar, mas a gente pode prever alguns deles com base na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. E aqui o autor traz um teste que para mim é extremamente difícil. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais a sua proximidade. E aí, como é que você reage quando você não tá mais sentindo Deus? Ele tá ali, mas ele tá se retirando intencionalmente, propositalmente, para ver como você vai reagir. E Deus quer, gente, que a gente seja aprovado nesses testes. Essa é a boa notícia. Ele nos testa torcendo para que a gente passe, para que a gente seja aprovados. Por isso que ele não vai dar nada pra gente que a gente não consiga enfrentar, que a gente não consiga carregar. E quando, né, a gente é aprovado, Deus faz planos pra nós na eternidade. A gente brinca, né? A minha coroa agora tá com mais uma pedrinha. É isso, Deus tá colocando lá num caderninho das coisas boas. Hoje a Isadora foi aprovada nisso, vou recompensar ela aqui no futuro, aqui na eternidade. Quando ela chegar aqui, ela vai saber que ela tá sendo recompensada por aquilo, porque ela foi aprovada naquele teste. Porque mesmo quando eu disse que não, ela se manteve fiel, ela se manteve firme, ela entendeu, ela não ficou questionando, ela não ficou duvidando. É difícil, né, gente? Eu acho. A vida é um cargo de confiança, um ato de fé. Aqui diz que é um cargo de confiança porque a gente é administrador de tudo que Deus nos dá. Ele nos emprestou a terra pra gente habitar aqui, temporariamente, que a gente vai ver amanhã. Então a gente tem que cuidar. Isso não foi exonerado, a gente não foi exonerado desse cargo de cuidar da terra. Porque a primeira tarefa pro homem foi administrar e cuidar das coisas de Deus. E Jesus contou a parábola dos talentos, né? Que o homem confiou as suas riquezas aos servos quando ele estivesse fora, né? E quando ele voltou, ele avaliou o que os servos fizeram e recompensou cada um deles conforme eles agiram com as riquezas desse homem. Coloquei aqui um asterisco, uma frase bem grande, eu vou ler ela para vocês. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas.
Se você trata tudo como um cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus, ele lhe dirá: muito bem, bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o porei a cargo de muitas coisas. Isso é Deus falando, né? E terceira, você será honrado em uma comemoração. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Que massa, né? A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste, quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para ensinar a confiar nele. Para muitos, o dinheiro é o maior teste. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. Também o autor termina dizendo que a frase de Jesus, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e um cargo de confiança. Quanto mais Deus lhe dá, mais responsabilidade Ele espera que você tenha. Mais responsável Ele espera que você seja, né? E agora para o nosso quadrinho de reflexões. O tema para a reflexão é: a vida é um teste e um cargo de confiança. O versículo para memorizar é Lucas 16:10. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E a pergunta para meditar é: o que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? E agora eu vou fazer ela para vocês, né? O que aconteceu aí recentemente que você percebeu agora que foi um teste de Deus? E quais são as tarefas mais importantes que Deus te confiou? Reflita nisso durante o dia. E é isso. Até amanhã!